Olá, sejam bem-vindos ao canal Unidos na Graça. Estamos aí para trazer mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar, meus queridos irmãos, acerca do arrebatamento, ou o juízo final, ou os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, serão transformados. Então é esse assunto que nós vamos dialogar hoje, nesse culto racional, desse ensinamento da palavra. Eu gostaria já ler uma parte que se encontra em Apocalipse 20. Quando fala em Apocalipse, muito, meu Deus, vai falar em Apocalipse, mas nós, os que pregamos o Evangelho da Graça, nós não se assustemos com o Apocalipse. Sabemos que isso não nos assusta mais. Irmãos, está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros, e abriu o seu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vocês veem, irmãos, que aqui é um julgamento segundo as obras. Então nós vamos continuar esse estudo. Tem uma coisa lá para botar? Eu, também. Então, como tu leu aqui, né? E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras, né? Certo. Frisando, segundo suas obras. Certo. Em Efésios capítulo 2, 8 e 9, ele diz também assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Apocalipse diz que segundo as suas obras, e em Efésios diz que pela graça. Não vem das, né? O Efésios capítulo 2, o 8 diz pela graça sois salvos. E o 9 não vem das obras. O que isso quer dizer? Que ele se contradiz ou é que é? Pois é, aqui em Efésios diz assim, né, até vou ler de novo aqui: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tu vê que aqui o apóstolo Paulo, ele está antes que ocorresse esse fato que os mortos fossem julgados. Mas as pessoas, tinha muitas pessoas mortas que não tinham visto ainda o Cristo vir. Pessoas que praticavam a lei, você que talvez pertence a um sistema religioso, que você preste muita atenção nisso, porque isso é muito importante você prestar atenção. O que acontece? Muitas pessoas tinham morrido, tinha falecido antes que viesse o Cristo, antes que viesse Jesus de Nazaré morrer numa cruz. Então a salvação era mediante as obras, mediante o cumprimento da lei. Isso dali, irmãos, eles eram pesados. Se aquilo que eles tivessem feito se justificariam pelaquilo, eles eram salvos. Estaria escrito no livro as boas obras e as más obras, e eles seriam condenados segundo as suas obras, como está em Apocalipse. Seriam abertos os livros e visto as boas e as más obras. Então, irmãos, aqui quando o apóstolo fala, ele já fala numa nova aliança, onde que Cristo tinha já deixado para trás a salvação que era por mediante as obras. Agora já não é mediante as obras, mas é pela fé. Então o que acontecia? As pessoas do passado, elas se gloriavam nisso. Dizia: eu sou justo, né? Eu pratico, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Elas se gloriavam nas suas obras. Agora a salvação já não é mais por meio dessas obras, para que as pessoas não se gloriem mais. Mas é mediante o sangue de Cristo, é mediante o sacrifício de Cristo. Então todas aquelas pessoas que estavam vivas ali, muitos daquele ali não iam entrar em juízo. Até nós podemos ler, né, outros versículos aqui, que eles não iam entrar em juízo. Que se encontra em Mateus 16, versículo 27,
diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui está falando que Jesus viria com juízo e daria a cada um segundo as suas obras. É pelas obras, não é pela fé. Aqui é pelas obras. Gostaria que você prestasse muita atenção nisso. É pelas obras. Nós, irmãos, que estamos na graça, não é mais mediante as obras, é mediante a fé. Mas quando Cristo viesse, o que aconteceu? Aqui no versículo 28 diz assim: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meus queridos, Jesus falou, e eu creio, eu acredito que ele não era um mentiroso. Ele disse: em verdade vos afirmo que muitos daqui, que aqui estão, não morrerão antes que vejam vir o Filho do Homem na sua glória. O que era vir esse Filho do Homem? Ele ia vir com juízo, ele ia vir julgar e retribuir a cada um segundo as suas obras. É isso que ele relata. E eu te pergunto, meu querido irmão, essa carta foi escrita ontem? Foi escrito ontem isso aqui? Então nós estamos nessa geração, uma geração há 40 anos. Nós vamos poder ler aqui também uma passagem que fala aqui, ó, que não passará essa geração. Diz aqui, ó, aqui em Mateus 24 e 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Irmãos, uma geração é cerca de 40 anos, uma geração. E Jesus mentiu de novo? Ou será que é as religiões que estão mentindo? Você vê, meu querido irmão, você presta atenção. Haveria um julgamento segundo as obras. Nós que estamos na graça, será? Se nós vamos ser julgados segundo as obras, então realmente a graça de Cristo não é verdadeira. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Então é essa passagem que nós lemos antes ali, que o apóstolo Paulo disse que, meus irmãos, vocês não vão ser salvos pelas obras, ou julgados pelas obras. Isso é um dom de Deus, um dom que nós adquirimos. Esse dom quando? Quando Cristo aniquilou a morte. É um dom de Deus que foi dado para nós. Mas aí você diga: Paulo, mas e o arrebatamento? Aqueles anjos tudo vindo com as trombetas tocando, né? E Jesus surfando em cima de uma nuvem, né? Surfando, né? Tô vindo buscar. E agora vocês, os mortos, vão primeiro se unir aqui com nós, aqui nas nuvens, né? E aí depois os vivos também vão ser arrebatados, vai ficar só aquele montinho de roupa, né? Meu querido, primeiro passo, nós temos que entender que Deus é Espírito. Quando Deus nos fez segundo a sua imagem, Ele botou a sua imagem em nós, que a imagem de Deus é Espírito, e Ele botou Espírito em nós. Não é a imagem carnal, a imagem carnal é pó, a imagem carnal é Adão, a imagem de Deus é Espírito. Esse Espírito Ele colocou em nós, por isso Ele nos fez a sua imagem. A imagem de Deus é o Espírito. Então, o que acontece, meus queridos irmãos? Esse Espírito de Deus que habita em nós não está mais num processo de julgamento. A nossa carne, toda a vida, ela foi predestinada à morte. Todas as pessoas nascem, do pó vem, ao pó retornará. Mas a imagem de Deus que habita nesse corpo, o Espírito, esse vai voltar para Deus, mas não vai entrar mais em julgamento. Até Jesus, eles eram julgados pelas obras. Era pesado pelas obras. Se aquele espírito ia ser salvo, ia herdar o corpo incorruptível, ou ia ser condenado à aniquilação eterna. Porque o Espírito de Deus não ia contender mais com o homem. Mas nós voltamos a ter essa amizade com Deus através do sacrifício de Cristo. Então não há mais mediante as obras. Agora ali era mediante, mas isso daí não foi escrito ontem. Isso foi escrito há mais de 2000 anos, irmão. Então isso se cumpriu. Mas você que ainda está meio desincrédulo nisso ali, ó,
Vamos ler aqui em Apocalipse. Isso aí é do velho, isso é da graça ou é da paz? Da lei, isso aí é da lei. O julgamento segundo as obras é da lei. Pela graça as pessoas não entrarão mais em julgamento. Não existe mais julgamento pela graça. Vê aqui, quando o anjo revelou a João, aqui na ilha de Patmos, olha aqui o equívoco que há no meio das pessoas. Que as pessoas têm o livro de Apocalipse como se fosse escrito ontem para essa geração. Diz aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1, diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, meu querido, brevemente não quer dizer 2.000 anos, 3.000 anos, brevemente deve acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo. Coisas que em breve iam acontecer. Isso não é coisa que ia levar 2.000 anos para acontecer, ia acontecer em breve, meu querido. Aqui no próprio Apocalipse diz assim, que até mesmo aquele que os transpassou eles, viriam ele vindo nas nuvens. Se isso daí fosse escrito ontem, a gente até acreditaria. Se ontem tivesse acontecido esse sacrifício, alguém tivesse transpassado Jesus, poxa, até aqueles ali que tinham transpassado ele estariam vivos aqui ainda, né? Esperando, né? Para ver ele vindo nas nuvens com juízo, julgar aquele povo. Mas, meu querido, isso não aconteceu ontem, isso aconteceu há 2.000 anos. Então, o que acontece? Aqueles que transpassaram Jesus viram ele vindo nas nuvens. Jesus não mentiu. Aqui seria uma outra mentira se isso não tivesse acontecido. Então, o julgamento que aconteceu foi todos que estavam mortos, desde o primeiro homem que caiu sobre a terra. Qual foi o primeiro corpo que desceu sobre essa terra? Foi o corpo de Abel, quando Caim matou. E o que a Bíblia fala sobre isso? Aqui em Lucas 11:51, preste bem atenção o que está escrito aqui. Vê se é coisa que eu estou inventando. Diz assim, ó, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Jesus disse, será requerido dessa geração. Qual geração? A geração que ele estava, a geração que ele estava aqui na terra, naquela geração, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, seria requerido daquela geração. Ele não falou isso ontem, meu querido. Isso ele falou lá, e uma geração é 40 anos, tá, meu querido? Presta atenção nisso. Quando revela lá em Apocalipse coisas que em breve vão acontecer, coisas que iam acontecer dentro daquela geração. Quando o apóstolo fala lá em Tessalonicenses, ele se sentará no templo de Deus querendo parecer Deus. O iníquo, o filho da perdição, o homem do pecado. Ele se sentará no templo de Deus querendo parecer Deus. O templo de Deus não ficou pedra sobre pedra que não seja derrubado. Entendesse, meu querido? Presta atenção. Então essa visão que hoje é colocado na mente das pessoas, Jesus vindo, surfando numa nuvem, isso é uma visão de cinema. Isso é uma visão que foi colocada. E eu confesso que eu também tinha essa expectativa. Que aí vinha, daí morre, pai, morre, vai morrendo. E vem a outra geração, a mesma expectativa. Vem a outra geração, a mesma expectativa. Por quê? Isso é uma coisa do futuro sempre. Sempre é do futuro. É que nem eu pegar e mandar uma carta lá para você, dizer, semana que vem, semana que vem eu vou lá na tua casa. E aí daqui um mês tu lê aquela carta. Semana que vem o Paulo vem aqui. Aí passa 3 meses, tu lê aquela carta. Opa, semana que vem ele vem aqui. Meu querido, a semana que vem foi a hora que chegou a carta. É na outra semana, não é? Toda a vida tu vai ler. Vai passar 10 anos, tu vai ler aquela carta. Opa, semana que vem o Paulo vem aqui. Pelo amor de Deus, irmão, não deve ser assim, querido. Porque está escrito aqui, está escrito, está escrito, está na palavra. Não é assim, querido. Entende para que época? O apóstolo Paulo, ele estava antes que ocorresse o juízo ainda. Por isso que ele disse, agora, irmãos,
O último inimigo a ser derrotado é a morte, porque a morte ainda estava prevalecendo. Quando Jesus falou a Pedro ali, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E o que ele falou? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a porta do inferno? Ah, o inferno lá queimando, pegando fogo. Não, a sepultura não vai prevalecer mais. Quer dizer, as pessoas não vão ficar mortas mais na sepultura. Não vai haver mais essa prisão, porque a prisão ela acontecia porque haveria uma necessidade de um julgamento. Por isso que as pessoas estavam presas. Por isso que aqui em Apocalipse fala que iam ser abertos os livros, iam ver as suas obras, cada um ia ser julgado segundo as suas obras. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Então, meu querido, não fica jogando sempre isso para amanhã. Isso aconteceu. Aí tu me pergunta, como aqui já teve alguns irmãos aqui que me perguntaram, e agora? E nós? E nós agora? O que restou para nós, Paulo? Já aconteceu o arrebatamento? Porque aconteceu, realmente as pessoas foram arrebatadas. Porque todos os que estavam mortos foram arrebatados. Foram julgados. Foi ali onde houve a separação do perverso, do trigo e do joio. Aí diga aí para nós o que sobrou. Para nós sobrou isso que o apóstolo Paulo falou, irmão, nós não vamos ser mais julgados segundo as obras. Nós não entraremos mais em juízo, irmãos. Então, no momento que tu dizer que nós vamos entrar em juízo ainda, tu quer dizer que Jesus não aniquilou a morte ainda. Então, foi aniquilada a morte. Então, as pessoas que nasceram na graça, as pessoas que estão na graça, elas não entrarão mais em juízo. As portas do inferno não prevalecerão mais. A antiga igreja, a igreja da lei, a porta do inferno prevaleceria, quer dizer, a morte prevaleceria. As pessoas ficavam presas no Hades, as pessoas ficavam presas no Seol, ficavam presas no mundo dos mortos, ou tem várias traduções aí, que as pessoas ficavam presas. No Geena, né? Tem outros, vários tipos de... As pessoas ficavam presas lá porque teria que acontecer um julgamento. Agora nós não entraremos mais em julgamento, porque é pela graça sois salvos, e não mediante as obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é um dom de Deus, o dom de Deus ele é irrevogável, irmão. Então aquilo que é irrevogável, quer dizer, você não perde a salvação. Esse negócio de botar na tua mente, irmão, tu pode perder a salvação. Então quer dizer que o dom de Deus é revogável. Tu está dizendo, não, Deus mentiu quando falou que o dom de Deus é irrevogável. E a salvação é um dom de Deus, ele é irrevogável. Você jamais vai deixar de ser filho. Tu pode fazer, mas tudo que tu fizer, meu querido, presta atenção, tudo que tu fizer, tu vai ter as consequências. Não adianta dizer, eu posso, não, Deus não se deixa escarnecer, querido. Anda como um filho da luz. Mas, meu irmão, o que eu quero colocar para você hoje, meu irmão, aqui ainda está escrito aqui na palavra, aqui em Mateus 24, capítulo 16, diz assim, então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Meu querido irmão, eu te pergunto, aqui Jesus está dizendo, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Sim, esse arrebatamento que você prega, ele é um arrebatamento tão perigoso que Jesus ia mandar fugir. Então lá no monte não ia ver o arrebatamento. Aqui ele está falando sobre a invasão de Jerusalém. Ele não está falando, é o arrebatamento, a fuga, ai das grávidas. Não, ele está falando aqui sobre a invasão de Jerusalém, onde que não ia ficar pedra sobre pedra, que não ia ser derrubado. Então aqueles que estiverem na Judéia, fuja! Fuja para quê? Para se salvar. Se salvar o quê? Se salvar da espada. Se salvar da espada que ia vir sobre o pescoço deles. Que eles iam ser mortos. Por isso que ele diz, orai para que esse dia não seja nem num sábado. Porque num sábado as pessoas iam estar tudo em casa, ia ser mais difícil. Então, irmãos, é isso. Não é, fuja, tu vai fugir do arrebatamento, meu querido. Deixa eu prestar atenção nisso, irmão. Que era para fugir porque Jerusalém ia ser invadida. Aqui ainda, irmãos, tem um versículo, aqui em Colossenses ainda, irmão, no capítulo 1 em Colossenses, diz assim, no versículo 23,
Se na verdade permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos movedes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui, meu querido, o apóstolo Paulo falou que ele pregou esse evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, todo mundo habitável naquela época. Ele foi ministro, pregando o evangelho a todas as criaturas. Lá em Mateus 24, Jesus diz: e esse evangelho será pregado por todo mundo e testemunha a todas as vidas, e aí então virá o fim. Meu querido, o apóstolo Paulo pregou, então naquela geração teve que ser pregado em testemunha para que viesse o julgamento, para que nenhuma pessoa dissesse assim: mas não foi pregado esse evangelho. Foi pregado a todas as pessoas. E aí veio o fim. O fim o quê? O fim daquela era de condenação, o fim daquela era que as pessoas ficavam mortas no sepulcro. Acabou aquele mundo, se fundou a nova Jerusalém, meu querido. A velha Jerusalém, a Jerusalém de condenação, a Jerusalém da lei, a Jerusalém do juízo. Agora as pessoas estão na graça, no fundamento eterno, do reino eterno de Cristo, o reino do Espírito, meu irmão. Hoje nós estamos mais do que vencedor, nós somos salvos pela graça e não é mais mediante obras da lei. Então é isso que acontece, irmão, o final acabou lá. Foi o fim daquele mundo, foi o fim daquele mundo de inimizade com Deus, o fim daquele mundo de julgamento, o fim daquele mundo de condenação pela carne. Agora nós somos salvos no Espírito, nós somos salvos, não é mais mediante as nossas obras, não é mais mediante o nosso sacrifício. Até ali sim exigia sacrifício para a salvação, exigia sacrifício para a redenção. Agora não, o sacrifício de Cristo uma vez por toda. Mas isso, irmão, nós não temos que usar dessa liberdade para cometer o mal, irmão. Porque todo o mal que tu cometer, isso vai vir contra ti. Tu quer se dar bem? Faça o bem. Faça o bem, reconhecer Deus em todas as coisas. Reconhece Deus em todas as coisas, porque tu és mais do que vencedor. Nós estamos no reino do Espírito, no reino de Cristo. Tem mais uma colocação ali, só para... Aqui em 1 Coríntios 15, 51, 52, diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Certo? O que quer dizer isso? Incorruptíveis, seremos transformados? O que acontece é o seguinte: ali, naquele aion, naquele acontecimento, ali naquele arrebatamento que estava se aproximando, estava chegando já o dia, porque os sinais estavam se mostrando que estava se aproximando os dias. O que acontece? Aquelas pessoas que tinham mortos, que não tinham presenciado a Cristo, não tinham ouvido o Evangelho da graça, elas tinham ouvido o Evangelho que era segundo a lei. Então essas pessoas seriam ressuscitadas primeiro e passariam pelo julgamento. E nós, os que estamos vivos, que o apóstolo Paulo está falando, incluindo ele, porque ele na verdade depois foi morto, mas... irmãos, ele estava se contando que ele ia estar vivo ainda até o dia do julgamento, ia passar esse juízo, os mortos foram julgados. E o que acontece? E nós vivos, ele disse, o que vai acontecer com nós que ficarmos vivos? Aí ele disse, não, nós que ficarmos vivos, vai passar esse julgamento, nós vamos ser já transformados. Nós vamos estar no nosso corpo ainda, mas nós já, no espírito, nós vamos ser transformados. Nós não vamos entrar mais em juízo. E quando nós deixar esse corpo, nós já vai ser como abrir e fechar de olhos. Nós já vamos entrar no corpo da glória. É isso que vai acontecer, meu querido. Aqueles mortos lá, eles ficaram durante aquele tempo todo esperando o juízo. Mas as pessoas, vamos supor que nós estamos vivos naquela época.
Aí eu vou dizer, meus irmãos, nós que nós estamos vivos, aquelas pessoas lá vão ser julgadas pela lei, né? Nós já ouvimos o Evangelho da Graça, tudo. Nós, o que vai acontecer? Não, nós, o que vai acontecer? Nós já vamos ser transformados. Nós não vamos morrer para entrar no juízo. Nós já vamos ser transformados. Nós já vamos ser transformados. E quando nós deixar esse corpo, vai ser como um abrir e fechar de olho. Nós vamos estar no corpo incorruptível, na glória. Entendeu? Deu para entender? Então é isso, irmão. Então as pessoas hoje que morrem, ela fechou o olho, fechou o olho aqui e já abriu na glória. Num corpo incorruptível. Então não entra mais em julgamento. As pessoas entravam em julgamento porque era antes da lei. Era antes do sacrifício de Cristo. Antes de vir o Evangelho da Graça. Antes de vir a graça. Era o período da lei. Era o período do olho por olho, dente por dente. Era o período que era pesado segundo as suas obras. Mas depois de Cristo não é mais pesado segundo as obras. Nós já fomos salvos. Uma vez por todas nós fomos salvos em Cristo. Então nós não podemos neutralizar o sangue de Cristo. O sangue de Cristo que nos livrou da condenação certa. Nós íamos ser condenados a um juízo. Que nem tem muitos irmãos aí que falam, né? Meu advogado é o meu Senhor. Meu irmão, quem precisa de advogado é pessoas que estão condenadas. Aí precisa de um defensor. Nós não precisamos de defensor, querido. Nós já estamos na graça, nós somos, né, mais do que vencedor, porque Cristo venceu por nós. Então, irmãos, é somente nós desfrutar desse bem de Deus, começar a crer, acreditar nas coisas de Deus, não ser filho do rei e viver como um mendigo, né? Porque cabe é tudo desfrutar do bem de Deus. Deu para entender ali a passagem ali? Tem mais As igrejas, elas falam muito para você ser salvo, para você, né? Ele diz que você tem que ser fiel e coisa também, né? Tem que ser fiel no dízimo. O que é o fiel tem deles, que ser, né? tem que fazer a ceia, né? Tem que participar do pão e do suco, né? Tu não pode participar se tu não tiver bem. A irmã tem alguma pergunta? Não tem nada? Não tem nada. Assim, irmãos, esse negócio aí é julgamento da lei. É julgamento da lei. É a Páscoa. A dita ceia que hoje as igrejas fazem é a Páscoa judaica. Quando Jesus disse, me convém comer a Páscoa com vocês, a jantar a Páscoa. Então não existe esse negócio, a Santa Ceia. Isso é um ritual que as igrejas criaram para te enredar. Não é aquele que não comer da ceia não vai ter... Não, isso é rituais, são obras. Mas isso é um assunto, né, que daria um outro vídeo abençoado aí para os irmãos, né, abrir o olho, né? Mas isso aí são rituais, que, por exemplo, o batismo de João Batista. João Batista diz, eu vos batizo com água, para que as pessoas sejam purificadas com essa água. Mas aquele que vem após mim, ele não vai precisar mais dessa água. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo que vai vir, vai ser inundar esse coração. Não vai ser mais a água, né? Então, irmão, aí já vai dando a entender, né? Mas só que assim, são rituais, né? As igrejas têm os rituais, né? Também, quem quiser fazer rituais, que faça, né? Quem não quiser, que não faça. Mas que você entenda, né? Que não existe mais isso. Hoje você é mais do que vencedor em Cristo, né? Viva como filho de Deus, né? Não faça aquilo que é errado, né? Porque a boa árvore, ela produz bons frutos, né, meu querido? Não pensa que você, né? Eu sou uma boa árvore e produz só espinho. Não, daí tu não é boa árvore, né, meu querido? Viva como filho de Deus, né? Se você praticou o erro, engano até agora, começa a praticar aquilo que é justo diante de Deus, né? Um abraço a todos aí, não se esquece de se inscrever no canal aí, dá uma força. Um abraço a todos, fique com Deus. Glória a Deus.